Oi pessoal, eu sou a professora Nelise e no vídeo de hoje eu vou ensinar um pouquinho para vocês como estudar história. Bora para a aula? Bom, pensando um pouquinho aqui sobre estratégias para estudar história, como estudar história que muitas vezes parece ser muito difícil ou até parece uma decoreba, né? Eu tenho aqui algumas ideias que eu acho que vão ajudar vocês. Primeira ideia é vocês se localizarem no tempo e no espaço. Então eu vou estudar determinado período, é importante eu entender em que período ele está localizado dentro da linha do tempo da história e em que local ele ocorre, porque isso influencia muito no acontecimento. É importante vocês entenderem que vocês não precisam decorar datas, Não é algo que tem que ficar ali na sua cabeça, tenho que decorar essa data de descobrimento ou de nascimento de alguém. Não é isso. Você precisa entender o processo que envolve aquele determinado contexto histórico. Entendendo esse processo, fica mais fácil de assimilar, Então, por exemplo, se eu quiser falar aqui da expansão marítima ou do descobrimento da América, eu tenho que entender que isso ocorreu ali na Europa, começou principalmente na Espanha e em Portugal no século XV, Então aqui eu já tenho o local e eu já tenho a data. E quando eu tenho também, isso é uma dica bem legal para vocês, a linha do tempo, tanto de história geral quanto de história do Brasil, eu consigo ter uma noção melhor. Então, a expansão marítima, ela está dentro do contexto da Idade Moderna, que vai do século XV ao século XVIII. Então, é bem interessante você ter essa noção ampla dos acontecimentos históricos. Eu sei que geralmente no livro didático, na apostila, aquilo está ali em cada capítulo, mas não é sempre que esses eventos, esses fatos, eles acabam ali naquele capítulo que você está estudando. Então, é legal ter essa noção ampla. Então, tendo uma noção aí de espaço e de tempo, eu preciso entrar na ideia de contexto histórico. Eu sempre falo esse termo, eu sempre uso esse termo nos vídeos e nas aulas, porque o contexto é tudo aquilo que está ocorrendo, que está acontecendo em volta do fato histórico que você está estudando e que é extremamente importante para entender o fato histórico em si. Então, por que a expansão marítima ocorreu? Porque a gente está dentro de um contexto de crescimento dos estados nacionais na Europa, de fortalecimento do rei que se torna absolutista. Esse rei absolutista, poderoso, se ele consegue mais riquezas, se ele acumula mais riqueza, ele se torna mais poderoso ainda. E fora isso, a burguesia, tanto da Espanha e de Portugal, estava crescendo. Então apoia as grandes navegações e apoia a vinda até a América, por exemplo. Então olha só, eu já percebi todo o contexto, todos os motivos, tudo que estava ocorrendo ali para a expansão marítima acontecer. Então não é só o descobrimento, Tem todo um contexto em torno disso. Quando você está aprendendo um determinado fato histórico, também é importante entender os antecedentes. Então, o que estava acontecendo antes daquele fato ocorrer de verdade. Então é legal você fazer algumas perguntas. Por exemplo, no caso da expansão marítima, a quem interessava essa expansão marítima, Como que ela ocorreu? E aí, a partir das respostas dessas perguntas, você consegue traçar ali um contexto maior. E é por isso que muitas vezes isso está no próprio texto, na própria explicação didática que você vai estar lendo ali no seu livro. Então é bem interessante você ter claro isso, os antecedentes. Por fim, se você tem de forma geral aí no seu esquema traçado o tempo e o espaço, o contexto histórico do evento, os antecedentes, é interessante você ter anotado os desdobramentos, ou seja, as consequências desse fato histórico. Lembrando, gente, que consequência não é só algo bom ou algo ruim, É aquilo que teve ali de desenvolvimento depois de um fato. Então, por exemplo, no caso da expansão marítima, quais foram as consequências no caso para a América? Ela foi invadida, ela foi colonizada. No caso dos indígenas, os habitantes que estavam aqui foram catequizados, sofreram trabalho escravo. Para o caso da Europa, da Espanha e de Portugal, houve um enriquecimento, houve o fortalecimento do absolutismo, o crescimento ainda maior de uma burguesia.
Isso tudo vai culminar depois, né, no fortalecimento do mercantilismo, por exemplo, que era o tipo de economia na época. Então vocês estão percebendo que quando a gente tem noção de todo esse contexto em volta, de todos os desdobramentos, a gente consegue entender até os próximos fatos que vão vir. E isso ainda vem caminhando junto com aquela ideia de linha do tempo que eu comentei com vocês. Então, de forma geral, se você tem todo esse esquema montado e se você responde também a algumas perguntas sobre o tema que você está estudando em história, como por exemplo, quem, como, onde, porquê, quais as consequências, né? Isso também ajuda bastante você a traçar o seu estudo e ter um esquema muito melhor na sua cabeça. Espero que essas dicas tenham te ajudado. Se ficou ainda alguma dúvida, deixa aqui nos seus comentários. Compartilha esse vídeo com aquele amigo que está precisando de uma força aí para estudar história. E até a próxima aula!